Muitas pessoas passam por experiências de quase morte e nos trazem relatos muito interessantes, né? Inclusive vem a presença de parentes queridos, né? O senhor tem algo a nos dizer sobre isso, sobre essas experiências de quase morte? Essas experiências elas foram descritas por Raymond Moody num livro em 1975, A Vida Após a Vida. Ele foi um psiquiatra americano que reuniu uma série de relatos a respeito disso. E ele trouxe uma ideia básica destes relatos, o que era comum no relato de quase todas as pessoas, e colocou isso num livro magnífico, que foi ele, então, que, publicando o livro, abriu essa verdadeira avenida no sentido de pesquisa na área do psiquismo humano. De tal maneira que um aspecto realmente muito marcante foi a questão de, por exemplo, a pessoa está sendo operada, fazendo uma cirurgia eletiva, o coração para e imediatamente a cirurgia tem que ser interrompida e toda a equipe tenta reanimar aquela pessoa, trazê-la de volta à vida. Mas muitas vezes o espírito sai do corpo, a partir do próprio coma da situação da parada, e ele se vê no teto do centro cirúrgico, olha para baixo, vê o seu corpo e vê a equipe, vamos dizer assim, naquela ânsia de recuperação. E ele olha para si e vê um outro corpo. Muitas vezes é o seu próprio corpo perispiritual, como nós chamamos, é o corpo que todos os espíritos no mundo espiritual utilizam, possuem, para viverem a realidade do outro lado da vida. Mas a partir daquela primeira experiência no centro cirúrgico, eles são como que deslocados para um outro ambiente, através de uns túneis, como se fossem túneis longos, coloridos, luminosos, e acabam encontrando seus antepassados, ou pessoas que eles conheceram e às vezes só conheceram por causa de quadros, porque quando eles cresceram, eles já haviam desencarnado. E eles, mais do que isso, estabelecem contato e conversação com esses que são muitas vezes avós, bisavós e assim por diante. Quer dizer que as pessoas não nos esquecem porque desencarnaram, né? Nós continuamos com os laços de afetividade. Na verdade, é uma parte fundamental do grande patrimônio da vida de cada um, que são as relações desenvolvidas, as afinidades, o grupo familiar, o grupo de amigos, tudo isso que vai propriamente funcionando como o nosso grande tesouro moral. E quando nós desencarnamos, nós continuamos com as nossas lembranças, as nossas aquisições morais, os nossos defeitos, as nossas virtudes, como é que é? Nós vivemos num mundo muito material, não é verdade, Yasmin? Então muitas pessoas, não é? Muitas comunidades, muitas culturas, povos, nações, vivem em busca das aquisições dos bens materiais. E a morte é exatamente uma fase de transição em que a pessoa, quando retorna para o mundo espiritual, muitas vezes é ali que ela vai perceber que tudo aquilo que ela muitas vezes procurou adquirir durante a vida e usou exaustivamente as suas energias, né, que seriam muito mais melhor utilizadas com outras finalidades, essas pessoas se veem propriamente sem estas suas aquisições. Muitas vezes até muito atreladas a elas, mesmo estando já no outro plano. Isso atrapalha? Atrapalha muito, porque elas, pela sua imaturidade, vamos chamar assim, pela sua falta de entendimento do verdadeiro sentido da vida, elas se prendem àquilo que é uma grande ilusão. Por incrível que pareça, é o mais palpável para muitas pessoas, é o mais identificável, porque é material e as pessoas veem e tocam naquelas coisas. E aquilo motiva elas a buscar aquilo cada vez mais. Mas na essência, elas estão exatamente enfocando aquilo que não tem o maior valor e deixando de lado aquilo que é o que daria o verdadeiro sentido da vida para as pessoas, que são as aquisições morais e espirituais. Então, se ela levou uma vida sempre muito voltada para as questões materiais, para as aspirações do ter, ela perdeu espaço, tempo e energia para buscar as coisas da emancipação do ser,
que é o sentido da evolução. A ideia das obras, a ideia de que a cada um segundo as suas obras dentro da ideia da justiça divina, e muitas vezes se chega no mundo espiritual de mãos vazias, sem termos criado condições melhores para os outros e, por conseguinte, para nós mesmos. E muitas vezes vamos viver do outro lado da vida com grandes dificuldades, decepções, frustrações, sentimentos de culpa, porque vamos ver um imenso universo, que é o mundo espiritual, esperando pela nossa participação e vida junto a ele, e nós, na verdade, ainda estamos acanhadamente presos às ilusões que desenvolvemos quando na vida terrena, envolvendo as questões materiais. Então, Sérgio, me fale agora sobre o mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, temos pessoas nos aguardando, elas nos conduzem a algum lugar. Para onde nós vamos? Yasmin, é preciso a gente lembrar um aspecto. O mundo espiritual que nós estamos considerando é o mundo espiritual da Terra, que é um planeta semi-primitivo, um planeta chamado de provas e de expiações, onde temos ainda muitas imperfeições de caráter, onde vivemos situações de dor, de sofrimento. E quando nós estamos retornando ao mundo espiritual, nós temos que lembrar, primeiro, de onde do mundo espiritual nós viemos quando nós reencarnamos. De tal maneira que a crosta do planeta é a superfície do globo terrestre, onde vivem os encarnados. Na nossa vizinhança há um umbral, mas existem esferas de vidas progressivamente mais altas, mas existem também esferas progressivamente mais inferiores. E essas esferas de vida guardam relação com a condição vibratória, moral e espiritual dos seus integrantes. Então, muitos que vêm para a crosta estão subindo de regiões inferiores. Outros que são espíritos numa condição melhor vêm, por exemplo, de uma colônia como o nosso lar, que se situa topograficamente num umbral superior. Então, eles descem para reencarnar. Existem outros que são espíritos missionários, que são de esferas ainda mais altas, seja no campo da filosofia, da arte, da ciência, dos aspectos morais ou religiosos, mas com um desenvolvimento moral associado, que vêm de muito mais alto e são espíritos missionários. Quando estes, como um todo, desencarnam, se eles utilizaram a vida humana e geraram progresso para si, e ao mesmo tempo para os demais, eles, quando voltam para o mundo espiritual, se encontrarão naturalmente ajustados a uma nova fase do seu processo evolutivo, que sempre tende a ser para melhor. Naquilo que ele progrediu, ele se emancipa e ele pode subir degraus na escalada evolutiva. E isso faculta a ele que ele possa viver em esferas mais altas. Mas, se ele desencarnou com os mesmos vícios morais que ele já possuía antes de reingressar no planeta, na Terra, na crosta, reencarnando novamente, ele então não adquiriu nenhum aperfeiçoamento, ele não trabalhou nesse sentido, ele pode simplesmente retornar ao seu lugar de origem, por não ter aproveitado a experiência terrestre nova para o seu verdadeiro sentido, que é a aquisição moral, a substituição dos vícios pelas virtudes humanas. Todos os espíritos felizes que vivem em esferas superiores são exatamente aqueles que mais amaram, que mais serviram, que mais agiram bondosamente e que mais, de uma certa maneira, trilharam aquilo que o Evangelho de Jesus sugere às criaturas do mundo inteiro.